Olá, pessoal. Meu nome é Andréia, eu tenho 52 anos, moro na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, e eu vim falar hoje sobre um nome que até um ano atrás eu nunca tinha ouvido falar: cavernoma de tronco. Então, o que é? Uma má formação vascular nos vasos, é como se fosse uma molinha, dá uma má formação e eles se mexendo, um deles pode estourar, vazar, né? E por infelicidade, o meu ocorreu ano passado, na dia 18 para 19, né? Próximo ao Natal. Então, é uma doença silenciosa. Eu posso ter nascido com essa má formação. Eu estava assistindo um filme e começou a me dar um formigamento, cansaço. E como não tinha parado durante o dia, eu peguei e falei, acho que eu tô cansado, vou descansar. E vim deitar e descansar. No dia seguinte, acordei e fui lavar a cabeça. E eu tenho a mania de pentear o cabelo no chuveiro. Na hora que eu passei o pente aqui, eu senti. Na hora que eu passei o pente aqui, eu não senti minha cabeça. E eu comecei a observar como eu tava ainda formigando. Eu falei, tô tendo um AVC. E aí eu peguei o carro, corri pro Vivale, ainda não quiseram estacionar o carro por normas de Covid e tal. Eu falei, olha, não é Covid, tô tendo um AVC. Joguei a chave do carro e entrei na emergência. Falei, tô tendo um AVC. E já me entraram para dentro, já fizeram a coleta, já me fizeram a ressonância. E aí eles não falaram AVC, eles falaram uma espécie de um AVC. Na verdade, ele falou que eu tinha, foi detectado na ressonância um, um cavernoma de tronco, que é um cavernoma no tronco, né? Uma região de difícil acesso. E ela sangrou. E aí eu fui direto para UTI, fiquei 3 dias na UTI, me liberaram para o Natal. Eles falaram ainda, onde você vai passar o Natal? Falei, na chácara, em Garatá. Ele falou, não, é repouso absoluto. Conforme for chácara, casa de praia, vocês têm movimentos mais e não, nada disso. Casa é repouso absoluto. E ele me falou, me deu um dado, há 30% de ressangrar nos próximos 20 dias. Então eu achei uma taxa muito alta. E eu falei, que aconselharia, né, com ressangrar? Você falou que poderia ter sequelas graves e definitivas, uma vez que é sangramento, que é do tronco, que podia ser visão, fala ou até movimentos. E então eu fui passar eu tive alta dia 22, fiquei dia 25 bem em repouso mesmo, na casa do meu irmão, sem se movimentar, sem nada. E eu consegui uma consulta com um neurologista aqui de São José, e ele falou para mim, olha, é uma região muito difícil, eu conheço São Paulo, quem opera, me deu o nome de 2 médicos, falou, esses 2 operam com certeza. Eles estudaram, passaram a vida fazendo isso. E aí então eu fui procurar. Liguei para um, não atendeu, liguei para o segundo, aí ele atendeu, aí eu falei que tinha tido alta do Vivale, que era um cavernoma de tronco. Ele falou que cavernoma de tronco é cirúrgico, para São Paulo. Liguei para ele uma sexta-feira. Ele falou assim, quero te ver no consultório na segunda, às 2 da tarde. Aí eu cheguei no consultório dele com os exames do Vivale, às 2 da tarde. Ele falou, eu preciso saber como eu vou fazer a cirurgia, como eu vou entrar, porque é tronco, né? Tá no tronco, é uma região de difícil acesso, eu preciso que você fique em São Paulo. Aí ele mesmo marcou uma ressonância às 10 da noite no HCOR. E aí eu fiz a ressonância às 10 da noite. Aí na terça-feira eu levei no consultório dele. Ele falou que cavernoma de tronco, eu opero. Não dá para você voltar para São José, porque você pode ficar no meio do caminho. E falou, você está indo direto para internação, vai direto para internação, você entra no centro cirúrgico amanhã.
Então foi tudo muito rápido. Eu liguei na sexta, consegui uma cirurgia na sexta tarde, na sexta noite estou fazendo um exame. No dia seguinte eu voltei para os exames no consultório dele, à tarde eu internei e no dia seguinte eu operei. Então foi tudo muito rápido e tem que ser tudo muito rápido. O que garante a cirurgia e o sucesso é detectar isso de forma rápida. Então a gente tem que ficar. O que eu deixo aqui? Que a gente tem que ficar muito de olho nos nossos sinais, nos sinais que o corpo dá. Formigamento, dor de cabeça forte, convulsão. Tem que procurar ajuda rápido, rápido, porque é essa rapidez que vai diminuir as sequelas e o que você tem que batalhar para frente, né? Enfim, entrei no centro cirúrgico do HCOR no dia 28 de dezembro, eu passei o ano novo na UTI, foi uma cirurgia de 9 horas, ela foi feita por neuronavegação, então a gente fica de bruço, passa uns 500 fios por baixo e é abertura de crânio, né? Então o crânio foi aberto e você fica de bruço, então tem 3 anestesistas na sala, porque você não pode ter nada, porque não tem ressuscitação, né? Porque você tá com o crânio aberto e um monte de fios passando por baixo, e foi a sala híbrida do HCOR. Deus maravilhoso me proveu, sempre me proveu um convênio maravilhoso que eu pude, a parte hospitalar, né? A parte do médico foi tudo particular, mas a hospitalar o meu convênio cobriu. E eu fui para a sala híbrida do HCOR, que é uma sala boa, tem umas televisões. Então, quando eu entrei às 8 horas da manhã, eu já vi assim, André Petina, André, eu já vi um monte de televisões e as fatias do meu cérebro por onde ele entrar, tudo na televisão. Tem 4 neurologistas. Eu também não sabia, eu nem sei se pode falar, mas eu não sabia. Tinha 4 neurocirurgiões. O que opera, ele só opera, ele não abre nem fecha a cabeça para não cansar a mão. Então, tem um neurologista que abre o teu crânio, tem um neurologista que fecha teu crânio e tem um neurologista que opera. Então, foi praticamente essa. E os riscos da cirurgia, de você não sair do centro cirúrgico, e por ser tronco, qualquer dos movimentos passa pelo tronco, a tua audição e visão passa pelo tronco, a tua fala passa pelo tronco. Então, qualquer um desses pode ser lesionado. É que quem me operou, o doutor que me operou, tem uma neuronavegadora que fez 2 anos um curso no Japão e ela monitorava ele, então ele como estudia, ele encostando e ela todo tempo, às 9 horas, foi neuronavegação e ela foi fazendo esse monitoramento. Eu fui para a UTI, passou o primeiro médico e mexe as mãos. Eu mexi, empurra a mão, empurra o pé, feliz da vida, né? Falei, nossa, mexi as mãos, mexi o pé. Tô enxergando mal, mas tô enxergando. Falava pouco, quase nada. Então, quer dizer, mas eu conseguia detectar que meus sinais tinham sido que eu estava em processo, né, efeito de anestesia e que ia passar e que passando tudo voltava ao normal, uma vez que eu mexi mão e pé. E lá no centro cirúrgico eu não pude descer porque a cirurgia de crânio dá uma desidratação muito grande e eles falaram, não vou deixar você descer pro quarto porque você pode vir a óbito com uma desidratação grande. E eu fiquei na UTI sendo monitorada, porque eu fazia muito mais xixi, eu enchia latas e latas e bebia pouca água, mas isso é uma consequência de uma cirurgia neurológica, segundo eles me explicaram. Aí eu desci pro quarto, depois de 4 dias de UTI, 5 dias, eu desci pro quarto. E aí eu falei, preciso ir no banheiro. E aí eu vi que eu mexia braço e perna, mas eu não dava. A gente não anda. A gente precisa reaprender. Então, nesse 1 ano, né, vai fazer 1 ano mês que vem, a gente tem que reaprender a andar, a falar, a se equilibrar. Tem uns problemas de visão e uns problemas também de coordenação motora.
Então, os primeiros passos eu dei nos corredores do hospital. Aí, quando estava tendo, aí vim para cadeira de roda, né? Quando eu estava tendo alta, eu tive uma embolia pulmonar, permaneci mais 4, 5 dias no hospital. E aí eu coloquei a mão no olho, no ouvido e começou a sangrar. Eu tive uma otite por causa da hemolia, acho que afinal demais o sangue, começou a sair sangue pelo ouvido. Atrasou um pouco minha alta. Eu levei mais uma semana no hospital, fazendo os inícios da fisio e fono lá, e vim para casa tendo alta. Cheguei aqui em casa, uma festa, né, uma alegria, meus irmãos, né, aqui para me receber, me abraçar, me dar as boas-vindas. E um deles não sabia e estava com Covid. E aí eu peguei Covid. E aí misturou os sintomas do Covid com os sintomas da neuro, da cirurgia. E aí foi muito difícil assimilar tudo isso, porque eu comecei a fazer fisioterapia em casa e tive que já suspender por causa do Covid. E depois você fica muito desequilibrado, você tem acidentes domésticos. Quem nunca tropeçou o dedinho no pezinho da cama, no pezinho do sofá? Eu quebrei o pezinho por conta do desequilíbrio, fiquei mais desequilibrada. No finalzinho, 2 meses atrás, eu caí na garagem indo para médico, quebrei o pé, voltei para cadeira de rodas. Esse ano eu já saí da cadeira de rodas 2 vezes. Então eu entrei em casa numa cadeira de rodas, fiz fisioterapia. Um conhecido nosso de família falou: Andréia, se é uma coisa que você tem que prestar atenção, é físio. Nunca deixe para físio. Você tem vontade de xingar elas, mas é ela que vai te tirar da cama. Isso ficou. Eu falei, então não posso. A fisioterapia chega, eu tenho vontade de chorar. Mas falei, mas não posso, tenho que aguentar. Então eu saí da físio logo, saí da cadeira e fui pro andador. Aí do andador, fui sem andador. Depois quebrei o pé, voltei pra cadeira e saí da cadeira. Quais são as sequelas da cirurgia? Ela mexe no tronco, que, como eu disse, pega tudo. Então, eu comecei a enxergar aqui, ó. Enxergava uma prateleira assim e a outra prateleira assim. Uma TV enxergava aqui, outra TV aqui. Então, é diplopia. Então, eu enxergava tudo 2 vezes. Então, dava uma confusão mental muito grande. Não, a gente não tinha equilíbrio para andar vendo 2 coisas, eu via tudo 2 ao mesmo tempo. Então eu coloquei depois de 8 meses um óculos prismático que ele dá uma disfunção, ele dá uma entortadinha, mas ele consegue fundir as 2 imagens. Então o que tem me ajudado ainda é o óculos, o prismático. Mas às vezes ele cansa, às vezes ele não dá resultado, às vezes você tira, às vezes você põe, mas o óculos você te dá um conforto, uma segurança para você sair e não tropeçar, porque você fica vendo tudo de 2. Então eu ainda tô gerindo essa parte, essa dificuldade. A fala, eu tinha fala dói, gente, fala dói. Eu tinha feito a fono, aí a fono me deu alta, depois eu comecei a ficar tudo empedrada, a fono voltou, e a fono semana passada me deu alta. E eu tenho uns exercícios que eu faço aqui em casa para ajudar para que eu fale. E agora, né, como eu tive alta da fono, eu tô indo substituindo essa vaga aí para TO, porque sequela, né? Você mexe, você faz tudo, você faz isso, mas eu não escrevo. Então eu não escrevo mais, eu não consigo mais escrever. E eu comecei agora a bordar para fazer terapia fina, terapia ocupacional, né? Catando milho, catando feijão, mexendo com agulha, enfiando. Então tô fazendo uma terapia para ver se eu volto a escrever. Então, deixa eu ver. Eu acho que o que é sequela definitiva? Como eu sangrei essa parte aqui do cérebro, essa parte aqui, ela formiga o tempo todo, essa parte aqui, ela formiga o tempo todo, e ela tem uma temperatura diferente, que incomoda, mas é hábito, né? Vai passar, já fazem 11 meses, sei lá, daqui 1 ano e meio, né, 6 meses, eu vou acostumar com essa parte
fervendo, formigando, e essa é normal, porque eu passo aqui, eu sinto normal, eu passo aqui, é como se eu tivesse saído do dentista. Eu sinto minha mão passando, mas eu não sinto, por exemplo, a unha. Então eu sinto um toque, mas eu não sinto o toque fino, é diferente. Então, a gente, quando eu fui e vim, por que esse vídeo? Porque eu queria saber das pessoas que tiveram cavernoma de tronco, as pessoas que operaram, como que foi essa recuperação, quanto tempo levou. Porque eu, sinceramente, eu cheguei aqui e eu saí da cadeira de rodas em um mês e meio, 2 meses, e já fui para andador, então eu achei que mais um mês e meio, 2 meses de andador, eu tinha ter uma vida normal. E já faz 11 meses, e não é rápido, é demorado. É demorado e assim, 3 vezes por semana, depois se intensifica para todos os dias, depois se intensifica para 3 vezes por semana de novo, aí depois que vem o equilíbrio e a visão, porque não adianta ficar em casa vendo Netflix, que a vista não aguenta. É ler, às vezes também não aguenta. Então você fica muito tempo ocioso, tem que cuidar da sua cabeça. Eu sou cristã, passei muito tempo em oração, mas agradecendo a Deus todo esse socorro, o socorro de eu ter saído de casa em tempo, ter dirigido até o Vale, de ter vazado, mas a tempo de encontrar um médico que operasse na véspera de ano novo, podia ter a equipe fora, eles podiam estar fora, então a equipe, os 2 médicos que me deram, um não atendeu, o outro atendeu. O cuidado que eu tive no convênio, no hospital, o cuidado dentro de casa, os fisioterapeutas dentro de casa, todo esse cuidado, né? Então a gente passa a maioria do tempo agradecendo e eu resolvi fazer esse vídeo, como eu disse, porque eu não encontrei ninguém que falasse quais são se alguém tiver ainda, né, ouvir esse vídeo e me passar, quais são as sequelas que ficam definitivas, né? Será que a minha escrita vou voltar a escrever ou não vou conseguir voltar a escrever porque já foi uma área afetada? A gente não sabe. Não tem estímulo agora, né? Porque o crânio foi fechado, foi tudo. Agora não tem para saber o que ficaria. A, a oftalmo diz que o globo ocular, a córnea tá limpinha, tá tudo. Então, nas vistas eu não tenho nada. Agora, aqui, para essa ligação, ela não sabe, né? Só quem mexeu e quem mexeu também não consegue dizer, né? Precisa de respostas de, de fisioterapias. Outra coisa que dá, como a gente demora para falar, tem coisas que vêm na cabeça da gente que a gente sabe a palavra, mas não consegue pronunciar. Ou às vezes vem a imagem, por exemplo, um refrigerador, vem a imagem do refrigerador, você sabe que é um refrigerador, mas você não consegue falar refrigerador. Então é tudo muito lento. Então, para mim, eu era no 330. Quem me conhece, me vê bordando, acha que eu surtei, entendeu? Mas é um processo, é um processo. Mas é um processo que não é nenhum deserto definitivo, né? Moisés andou no deserto, primeiro não andou sozinho, ele andou com Deus, e não foi definitivo, né? E todos os outros grandes heróis passaram por provações e não passaram sozinhos, né? Deus estava com ele. Eu creio que Deus está comigo. Ele termina, a palavra deles que ele termina a boa obra que ele começou. Então, todo o cuidado que ele teve aqui até agora, e eu acredito que com as ajudas que eu tenho, eu creio que vai ter mais alguma melhora. Conforme fecha o tempo, dói muito o corpo e aí atrapalha um pouco a visão. Eu acho que tem que ver com o tempo. Diz que tem gente que quebra. Minha mãe, quando doeu o joelho dela, ela falava, vai chover. Ela tinha quebrado o joelho, ela falava, vai chover. Então, quando começa a doer meu corpo demais, eu falo, vai virar o tempo. Pouco da minha mãe. Mas é isso. E as dores, né, tem outras consequências. É uma dor no corpo muito grande que dá.
E eu fui no médico, ele deu fibromialgia. Só que eu tomo uma medicação que chama gabapentina, que tentaram, tem muito efeito colateral. Um deles é o ganho de peso, a retenção de líquido. Eu ganhei 20 quilos nessa cirurgia, nessa medicação. Eu tô 20 quilos a mais e muita retenção de líquido. E retenção de líquido dói muito. Então eu tô fazendo drenagem, mas eu fui no médico, ele deu o diagnóstico de fibromialgia, porque dói muito, e me deu remédio para fibromialgia. E deu até uma melhorada, mas como a retenção de líquido dói bastante, e a menina da drenagem fala que eu tô com realmente com bastante retenção de líquido, os remédios que eu tomo faz a retenção, eu acho que pode até dar problema de diagnóstico entre a dor da retenção e a dor da fibromialgia. Então, a gente meio teste de laboratório. Então, a gente tira o remédio da fibromialgia, tenta mexer com isso daqui para ver se melhora a dor. Se não melhorar a dor, então não é retenção de líquido, volta com... E a gente é meio ratinho de laboratório. Faz um ano que eu tô tomando remédio de manhã e de noite para pregabalina, que é para o cérebro, né? E esse mês eu tenho neurologista e ele vai falar, tira remédio, toma uma vez só por dia. Então eu já antecipei o mês e já tô com remédio só. E aí eu vou no celular fazendo carinha de como eu tô para poder explicar pro médico com remédio só qual foi o meu sintoma, para ver se eu continuo com um ou com dois. Então, se alguém tem cavernoma ou esses sangramentos, esses sinais, não deixem de procurar o médico, corram para não ser definitivo. Para honra e glória de Deus, ele me deu elucidação e eu catei o carro e fui até o Vale, porque eu realmente estava sangrando, era um AVC. Mas esse cavernoma é como se fosse um tumor, mas ele é benigno. 99% das vezes, esse novelinho de anã, essa amora é benigna. Ela precisa ser removida antes de ser... Aqui eu recebi um diagnóstico, o médico falou assim, se correr o bicho feca, se picar o bicho come. Se eu opero, se eu não opero. Eu falei, se for operando, então eu não vou operar. Eu vou orar todo dia para isso daqui não sangrar, eu não vou operar. Mas não é bem assim, não. Eu chego à conclusão que eu tinha uma chance de sair bem, indo para o centro cirúrgico. O centro cirúrgico, a cirurgia, ia me dar uma possibilidade de sair com vida do centro cirúrgico e sair bem. Outro não tem possibilidade. Sangrou, é cirúrgico. Tem que fazer a cirurgia, porque ele pode ressangrar. E aí as sequelas são definitivas. E na cirurgia não, se você sair, as sequelas elas podem ser temporárias, como eu tive andador temporário, eu tive cadeira de roda temporária, eu já estou falando para vocês, eu já enxergo, olha só, terça-feira eu precisava ir num lugar, eu catei o carro e fui, eu consegui, depois de 11 meses, terça-feira agora eu consegui dirigir, quarta eu não consegui sair da cama, hoje ontem eu tava mais ou menos, hoje já saí, já fui para fora, já almocei fora, tô gravando vídeo para vocês, daqui a pouco eu vou pegar bordado. Então ela é muito assim. Então a gente não pode ter pressa, a pressa vai nos atrapalhar na recuperação. Se alguém tiver cavernoma de tronco, eu espero que ninguém esteja, mas se alguém precisar conversar, eu estou à disposição, tá bom? Beijo para vocês.